Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente começar uma série nova aqui no canal. A gente vai começar a conhecer e a explorar o Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição. Quem tá ligado no movimento deve recordar, recentemente eu fiz um unboxing do livro, a gente deu uma folheada para conferir o material, mas a galera se empolgou nos comentários, pediu, disse que queria a resenha completa e tudo mais, então por conta disso eu resolvi antecipar aqui a minha ordem de leitura, e o Lobisomem furou a fila pra gente começar a explorar aqui na nova série, beleza? Então olha só pessoal, antes da gente efetivamente entrar aqui no conteúdo do livro, só alguns avisos gerais. Se por acaso você está chegando agora no canal, veio por conta do Lobisomem, como é que funcionam as coisas por aqui? Eu não li o livro inteiro ainda, conforme eu vou lendo, eu vou gravando os vídeos e vou colocando aqui. Então toda semana a gente vai ter um vídeo novo de Lobisomem avançando um pouquinho na leitura do livro. Todos esses vídeos vão ficar concentrados numa playlist que já está criada aqui. O nosso primeiro vídeo lá é justamente o unboxing, depois vão entrando os vídeos na sequência, passando por todos os capítulos. Sempre com o objetivo que a gente tem aqui é de dar uma ideia geral, um pouquinho sobre o sistema, o cenário, uma visão geral do livro para quem ainda não conhece, beleza? Então, diante disso, esses são os avisos gerais. Espero contar com todo mundo aqui, a cada semana, deixando os comentários para a gente ir trocando ideias, complementando as informações. Isso é importante. Eu joguei muito Lobisomem na década de 90, mas eu não tenho nenhuma referência, não li, não joguei o Lobisomem Forsaken, nem sei como é que ficou a versão traduzida aqui. Então, se por acaso você tem alguma referência, quer contribuir com o nosso conteúdo aqui, se você tiver que tem alguma coisa referente ao Lobisomem Forsaken nesse livro aqui, deixa aí nos comentários, vai complementando as informações, me ajuda aqui a construir essa visão mais completa sobre o Lobisomem Apocalipse, porque realmente essa edição eu pulei, beleza? Então, finalmente, para a gente começar a mergulhar aqui no livro, quais são as primeiras informações que a gente tem sobre o Lobisomem Apocalipse, quinta edição. O livro foi publicado pela Galápagos, ele tem aí aproximadamente 330 páginas, um livro robusto, colorido, capa dura. O livro está dividido em 10 capítulos e 3 apêndices. A gente vai seguir certinho a ordem do livro, vamos seguir aqui capítulo a capítulo, avançando, descobrindo um pouquinho mais. E assim, eu falei ainda há pouco sobre as outras edições do Lobisomem, e foi até um assunto que a gente discutiu durante o unboxing, lá nos comentários. Essa quinta edição do Lobisomem, o livro define o jogo como um reboot, uma reimaginação das edições anteriores, Então, claro, obviamente a gente vai pegar algumas referências do que já existiu antes, eles não partiram do zero, Eles construíram em cima do que já havia sido feito antes, mas assim, dentro do possível, eu vou tentar evitar também comparações. Já que o próprio jogo se define como algo novo, vamos avaliar ele como um jogo independente, vamos dizer assim. Claro, uma coisa que seja interessante, uma coisa legal de comentar puxando de edições antigas, eu acho que vale a pena. Mas na medida do possível eu vou tentar encarar o jogo aqui como algo realmente novo, entre aspas. Então olha só, para a gente iniciar aqui a nossa jornada, eu vou pegar aqui o primeiro capítulo, a introdução, e vou ler um trechinho aqui, porque eu acho que ele tenta, na minha opinião pelo menos, dar uma resumida aqui na proposta ou uma visão geral do jogo, Então se liga aí. Lobisomem, o Apocalipse, é um jogo narrativo sobre soluções radicais que exploram um apocalipse ambiental no qual injustiças, as mais variadas e espalhadas pelo mundo, provocam respostas urgentes e violência. E essa violência é quase sempre justificada, mesmo que apenas de um ponto de vista subjetivo. Este é um jogo sobre destroçar inimigos e conviver com as repercussões. As pessoas que venderam seu futuro porque achavam que você nem merecia ter um, parta ao meio esse bando de filhos da puta. Então assim, o jogo já começa metendo o pé na porta e escancarando algumas coisas, alguns temas que já existiam nas edições anteriores, mas pelo menos para mim, de uma forma muito mais escancarada, como eu falei, muito mais direta, inclusive na questão da linguagem. Mas eu vou continuar aqui e ler mais um pedacinho. Também é um jogo que explora as diferenças entre as pessoas e os sacrifícios mútuos que se fazem com o intuito de produzir consequências globais ou resistir a elas. Quem se importa com alguns hectares de floresta nativa ou com o envenenamento do lençol freático da cidade quando o valor das ações não para de subir? Os lobisomens se importam. E foram dotados de meios singulares para impedir catástrofes como essa. Mas falar é fácil, e os lobisomens estão tão propensos a lutar entre si quanto a combater os verdadeiros espoliadores. Quase todos os lobisomens concordam quanto ao que estaria errado, mas costumam discordar em relação à melhor maneira de implementar as mudanças necessárias, ou quais deveriam ser essas mudanças. Então, assim, de uma maneira geral, aqui, pelo que o livro dá a entender nesse iniciozinho, a gente vai basicamente falar muito aqui da questão ambiental. Como eu disse, esse é um tema que existia nas edições anteriores,
Mas aqui eles batem muito nessa tecla de forma muito mais explícita, na minha opinião. E também escancaram a parte da violência. Mas a gente vai ver que isso tem várias ressalvas. Eu já li um pouquinho só, né, um primeiro capítulo, mas tem muitas ressalvas em relação a isso. E não naquela pegada de, cuidado com a maneira como você joga e tal. Isso está presente no livro também, claro. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, nesse momento, é que a violência ela não é glorificada no jogo. Por quê? Em vários pontos, só nesse iniciozinho que eu já li, sempre tem a ressalva de que os lobisomens são máquinas de matar, eles vão fazer isso, muito provavelmente, mas quase nunca essa é uma maneira que de fato vai resolver o problema. No máximo vai amenizar alguma coisa ali, no máximo vai ser um paliativo, mas não vai ser na porrada, sendo bem direto, que essa questão toda vai ser resolvida. Pelo menos essa é a mensagem que o livro passa nesse iniciozinho. E isso, na minha opinião também, não é uma questão de suavizar o jogo. É uma questão que contribui, na minha opinião, com aquela questão de guerra perdida. A gente vai combater essa guerra de uma certa maneira, mas essa maneira simplesmente não é mais eficaz de se combater. E no final das contas, talvez não resolva nada, né? Então, assim, na verdade, são muitas questões, são muitas nuances, né? Como o mundo das trevas sempre se caracterizou. Nada está muito ali na sua cara. Tudo tem muitos desdobramentos e o legal é justamente você explorar isso durante o jogo. Seguindo adiante, o livro apresenta aqui um quadro chamado Verdades de Lobisomem, o Apocalipse. Isso aqui eu estou encarando como se fossem as bases, né, os princípios do jogo, né, o arcabouço por trás do negócio todo. Então, eu vou ler aqui quais são essas verdades de lobisomem. Né? Então, olha lá. Primeiro, lobisomens são capazes de assumir inúmeras formas, de uma gama que vai do lobo ao hominídeo, ok? Segundo, lobisomens pertencem a vários mundos, espírito e carne, lobo e humano, mas não são totalmente aceitos em nenhum deles. Aquele negócio de você estar sempre à margem, né, de qualquer mundo que você supostamente faça parte. 3. Os lobisomens são tratados com temor e desconfiança em todos os mundos dos quais fazem parte. 4. Os lobisomens são crias da fúria e sempre correm o risco de perder o controle. Esse é o ponto. Né? Essa questão de perder o controle geralmente é quando o negócio descamba. Né? Enfim. Lobisomens receberam um propósito elevado e incerto das mãos de Gaia, uma entidade espiritual e intrinsecamente incognoscível. E o último, lobisomens consideram a Wyrm, a serpe, a força primitiva da entropia e da decomposição, a grande ameaça a Gaia. E os Garous passam boa parte da vida confrontando os agentes dessa força, sejam eles reais ou imaginários. Então aqui, misturado com a questão da narrativa, né, da lore do jogo, como dizem, a gente tem aqui o que eu estou considerando as bases, as premissas, a função, o papel do lobisomem dentro desse cenário todo. Né? Você sempre tem que ter isso em mente, que eles são máquinas de fúria, que eles nunca pertencem a nenhuma das sociedades com as quais eles interagem, né? Sejam humanos, lobos ou espíritos. Né? Esse grande inimigo, a Wyrm aqui, muito chamado de serpe. Né? Eu me lembro que antigamente se referiam a ela como serpente e tal, então aqui eu vejo muito essa questão da serpe, né? Que é basicamente ali, trocando em miúdos, mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim, então tem todo esse lance do lobisomem ser deslocado. E isso é algo que sempre tem que estar presente em maior ou menor escala na sua aventura ou na sua campanha. Na sequência, a gente vai ter um tópico aqui, olha, chamado Bem-vindos a um Mundo Agonizante. Aqui, basicamente, como é que os lobisomens se encaixam nisso tudo? Como é ser um lobisomem? É um início, um vislumbre, né, dessa informação. Então, assim, o que ele diz? Quem é lobisomem sempre viu as coisas de uma maneira diferente, sempre foi diferente, sempre esteve deslocado, né, como eu comentei ainda há pouco. Só que depois que a pessoa sofre a primeira transformação, ou seja, quando ela descobre, né, a sua herança, vamos chamar assim, né, quando ela descobre que de fato ela é um lobisomem e tal, esse tipo de coisa, aí você passa a entender a origem, vamos dizer assim, né, desse seu deslocamento, dessa sua diferença aqui entre aspas, porque você passa a entender o mundo conforme a visão Garou. Só que assim, essa visão não quer dizer que as coisas passem a fazer sentido para você, nem que essa nova percepção, vamos dizer assim, seja uma coisa boa, né, entre aspas. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu acho que dá uma resumida nisso aí, olha só. Cedo ou tarde, né, essa senda, esse caminho que você começa a percorrer depois da primeira transformação, leva à percepção de que o mundo se encontra em um estado catastrófico e que o momento de agir talvez já tenha passado. A atual geração de Garous já vive o apocalipse. É tarde demais para evitar o fim. Isso eu achei interessante porque o mote, né, dos anos 90 era justamente que você estava ali nos anos finais, a batalha do apocalipse estava se aproximando, todo mundo achava que era uma guerra perdida, mas que ainda valia a pena lutar. Aqui o livro já escancara que isso já está perdido, acabou. Né? É tarde demais para evitar o fim. Mas isso não é motivo para ser fatalista.
O apocalipse pode estar batendo a porta, mas isso só quer dizer que cada vitória passa a ser ainda mais importante. Os Garou que os antecederam decepcionaram Gaia, mas a geração atual ainda tem um propósito: retomar as sedes de poder perdidas, desfazer os males no mundo espiritual e rasgar a garganta dos malditos mercadores da morte que lucram com a desgraça que eles mesmos causam no mundo e até mesmo, ou principalmente, no próprio território da Alcateia. Sem isso, não haverá amanhã. Então, assim, na primeira visão que eu tenho aqui, né, muito embora o livro diga que essa guerra já está perdida, na verdade, acho que o lance agora é justamente os lobisomens lutarem pela própria sobrevivência e, na medida do possível, irem conquistando pequenas vitórias e retomando algumas coisas. Pelo menos, assim, a partir dessa primeira apresentação é a ideia que me vem à mente. Seguindo adiante, o livro tem um outro tópico chamado O que fazem os lobisomens. Aqui, basicamente, vão ser os objetivos principais, vamos dizer assim, né? Os objetivos macro, né, dos lobisomens. E o primeiro deles vai justamente ao encontro do que eu estava falando agora há pouco, né? De lutar para recuperar o que é importante para eles, ou uma coisa muito particular. Porque olha só o que ele diz aqui: lutar para reaver o que foi perdido. O apocalipse aconteceu ou ainda está acontecendo, e agora cabe a cada alcateia dos Garou contra-atacar de uma maneira que pareça significativa para os seus integrantes. Não tem mais uma grande missão, vamos dizer assim, é cada um lutando pela sua própria sobrevivência ou por aquilo que ele acredita, né? Pelo menos, primeira impressão, né? Esse tipo de conflito costuma ser o ponto crucial de uma história ou crônica. Muitas vezes, mas nem sempre, é enfrentar a influência da Wyrm ou impedir que a ganância desenfreada alimente ainda mais. Pode ser que a Alcateia tenha de recuperar um local espiritualmente importante, invadido por lobisomens corrompidos, matar uma força de ocupação inimiga para chegar a algum lugar, ou retomar um território Garou que uma multinacional quer desmatar ou transformar em mina a céu aberto. Essa também é parte da vida dos lobisomens que terá as consequências mais prementes, pois as pessoas normais provavelmente verão os Garou como radicais perigosos ou, pior ainda, como monstros agressivos, cobertos de sangue e dispostos a fazer seres humanos em pedaços. Ou seja, aqui é aquela história de você não pertencer a mundo nenhum e também o que eu falei ainda há pouco, da violência não ser necessariamente a melhor maneira, porque você está resolvendo o problema ali da maneira como os lobisomens entendem que deve ser resolvido, mas isso provoca consequências, isso provoca reações, isso provoca com que a humanidade em geral veja os lobisomens como ameaças e não como aliados. Não interessa se o cara lá, o chefe da multinacional que você estraçalhou, estava destruindo sozinho uma boa parte do planeta, né, usando ali toda a indústria que ele comanda. Não interessa. As pessoas só vão ver que ele foi destroçado de uma maneira brutal. Então, essa dualidade, né, esse lance ali de você ser o herói, ou o caído, ou o anti-herói, ou alguma coisa nesse sentido, para mim é uma das coisas que tornam também o lobisomem interessante. Para a gente fechar essa parte aqui, né, do o que fazem os lobisomens, ele coloca outros objetivos aqui também, né? Então, por exemplo, ele fala da questão do renome, né? Não só como uma maneira de você, de repente, inspirar outros, mas também é através do renome que os seus feitos ficam conhecidos e você consegue fazer alianças com espíritos mais poderosos e conseguir acesso a dons mais poderosos. Pelo menos a ideia é essa. Então, para você se preparar melhor para todas essas batalhas, o renome é algo necessário. Ele segue e fala também, olha, explorar os mistérios da Umbra, refazer antigos pactos espirituais, né, recuperar locais que foram corrompidos, tudo isso faz parte. Então, a Umbra também é algo que está intimamente ligado com essa missão dos lobisomens, vamos chamar assim, né? E também a procura de seus semelhantes, né? Você ir atrás de novos Garou, de uma nova geração para dar continuidade. E, para mim, isso reforça aquela ideia ali de eles estarem lutando pela própria sobrevivência. Na sequência, a gente vai ter aqui, olha, aquela explicação básica, né? Jogos narrativos e interpretação de papéis, o que é o RPG, qual é o papel do narrador, qual é o papel do jogador. É sempre legal que tenha isso aqui, né? E eu só vou destacar aqui, no caso do lobisomem, que ele reforça aquela situação de você criar personagens interessantes, que as ações dos personagens vão ter consequências, você vai ter que lidar com elas, e também que você pode e deve, né, ajudar o seu narrador inserindo elementos na história que tornem aquela aventura mais personalizada em relação ao seu próprio personagem. A gente está falando aqui, né, das alcateias irem atrás de coisas que são importantes para elas e tal. Então, cada personagem vai ter a sua individualidade e sempre que possível é bom inserir um pouquinho disso na história, na trama, para você se sentir parte, né, e se sentir como alguém que está influenciando a condução da história através das escolhas dos personagens. Né? Então, basicamente, só para dar uma ideia geral a respeito disso. Outro ponto muito importante é o aviso de conteúdo adulto, né? Aqui o livro vai levar alguns parágrafos, né, para alertar todo mundo a respeito disso. Como quem está acostumado com o mundo das trevas já sabe, de uma maneira geral,
esse mundo é uma visão distorcida e piorada do nosso. Não que o nosso seja uma maravilha, pelo contrário. E é justamente porque existe muita coisa escrota no nosso mundo que esse mundo das trevas ele pode servir como um local seguro para você promover algum tipo de reflexão. Não se esquivar desses temas pesados. Afinal de contas, eles fazem parte em algum nível da proposta do jogo. Mas usar isso com maturidade e com sabedoria, tá? Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei interessante que ele coloca aqui. Olha só. Incluir um assunto problemático em um jogo narrativo não é glorificá-lo. E se você e os seus amigos aproveitarem para explorar o tema com espírito crítico, pode ser que o resultado seja exatamente o oposto. Entendendo os problemas que nos confrontam, estaremos mais bem preparados para combatê-los. O livro vai falar também, né, de ferramentas, de técnicas que você pode utilizar para que esse jogo seja realmente algo divertido, reflexivo, nesse sentido que eu acabei de ler, e não algo que vá traumatizar ou revitimizar alguém. Vou ler mais um trechinho para a gente fechar essa parte, olha só. No apêndice 3, que a gente vai ver lá quando estiver próximo de terminar a série, você encontrará técnicas específicas para abordar temas difíceis sem desrespeitar os jogadores e suas vivências pessoais. Determine de antemão quais dessas técnicas o grupo vai querer usar. As pessoas têm necessidades diferentes e nem todo método vai funcionar com todo mundo. Este jogo é sobre monstros, mas é só um jogo. Não o use como desculpa para se tornar um monstro, ou, trocando em miúdos, não seja um babaca. E só para a gente fechar o conteúdo desse capítulo e desse vídeo, a última página aqui vai trazer o léxico dos Garou, né? O jargão deles. Então, assim, são as palavras aqui de uso mais comum para você ir se acostumando já para a imersão do jogo, né? Faz parte usar esse vocabulário aqui. Eu quero destacar só alguns que me chamaram a atenção, justamente relembrando algumas coisinhas aí dos anos 90, né? Dos jogos mais antigos. Primeiro, a gente já começa aqui, olha, com alcateia, unidade social fundamental dos lobisomens. As alcateias podem se formar por senso de dever, ordem dos Garou mais velho, ou codependência, autopreservação ou alienação mútua. Achei legal porque finalmente corrigiram, né, o equívoco que a gente, né, propalou, porque acho que até tem uma sonoridade melhor, né? O coletivo de lobo não é matilha, é alcateia. Só que no jogo da década de 90 foi matilha e todo mundo fala até hoje matilha, mas agora corrigiram isso aí e o termo correto é alcateia, né? Outro que eu destaquei aqui é esse frátria. Alcateias que juraram proteger um caerne. Uma frátria pode ser formada por uma alcateia ou várias. Isso aqui me lembrou, tá? Não sei se é a correlação exata, mas me lembrou o conceito de seita que a gente tinha. Eu não sei se trocaram o nome por conta de um, sei lá, de um significado talvez mais esquisito ou mais estranho de seita, né? Dando uma ideia errada, trocaram por esse frátria, mas me pareceu a mesma coisa, tá? Tem um novo aqui, Hauglosk, estado de fervor ou fanatismo que leva o lobisomem a crer que é preciso agir com rapidez e urgência. Não me pareceu exatamente a mesma coisa, mas me lembrou o frenesi, que não tem aqui, tá? Essa palavra, pelo menos até esse momento. Então, não sei se esse Hauglosk veio substituir o frenesi ou alguma coisa nesse sentido, mas achei interessante. Tem um outro aqui que eu achei legal, olha, que é o Nação Garou. Coalizão informal de tribos Garou a serviço de Gaia, que aparentam ter objetivos comuns. A nação Garou rachou na idade do Apocalipse, e mencioná-la hoje em dia pode fazer o indivíduo parecer idealista ou preso ao passado. Isso aqui me parece também uma referência aos jogos da década de 90, porque tinha a nação Garou, que uma das frentes de batalha, vamos dizer assim, era justamente conseguir unificar a nação Garou para que ela em conjunto combatesse ao Wyrm e tal, e impedisse o Apocalipse, tinha esse lance. Então aqui isso é visto como uma coisa idealista, né, ou preso ao passado. Então me pareceu legal assim, uma referência ao jogo antigo, né? E a última que eu separei aqui, olha, é o Uivo de Gaia, um indicador audível da idade do Apocalipse, capaz de afetar outros sentidos em algumas ocasiões, que somente Garous e possivelmente alguns espíritos conseguem perceber. Então, assim, eu acho que isso vai ser mais explorado ao longo do livro, mas pelo que eu estou percebendo aqui, é um som, né? Porque ele fala que é um indicador audível. Então, os lobisomens ou algumas outras criaturas conseguem ouvir o Apocalipse chegando, né? Pelo menos a ideia que passou foi mais ou menos essa, né? Eu quero ver como é que eles vão desenrolar isso aqui ao longo do livro. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui, né, o capítulo de introdução do Lobisomem ao Apocalipse. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha conseguido, né, provocar em vocês a vontade de seguir adiante com a gente nessa jornada, conhecendo mais sobre o jogo. Então é isso. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário, né, pra gente ir trocando informações aí, continuando esse papo. Quem quiser seguir viagem, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.